pré-histórica. A coleção incrível de coisas vivas que apareceram na Terra muito antes de nós. Algumas vieram e foram embora. Outras vieram e ficaram. Chamamos de pré-história, mas para todos que nela viveram, não foi pré de nada. Foi a história deles. E em muitos sentidos, foi nossa também. Pré-história é a história que começou muito antes que qualquer mão humana fizesse marcas numa página. Os contadores de histórias imaginaram uma época na qual não havia vida. A mitologia chinesa fala do caos, com a forma de um ovo, que se partiu por causa de duas energias que se chocavam dentro dele. Os aborígenes australianos imaginavam uma planície vazia, numa época em que seus ancestrais eternos dormiam. Muitos cientistas acreditam agora que uma explosão chamada Big Bang deu origem a um universo de destroços que giravam, incluindo a bola incandescente que se tornou o nosso globo, a Terra. Durante milhões de anos, uma espécie de sopa começou a boiar na superfície de mares sombrios. Mas quando? Como podemos calcular o tempo num mundo desabitado, sem vida? Uma primeira estimativa foi feita por um sábio do século XVI, o arcebispo Ussher. Somando as idades das pessoas citadas na Bíblia, ele concluiu que a Terra havia sido criada em 4004 a.C. Enquanto isso, na Universidade de Cambridge, John Lightfoot quis ser mais precioso. Concordou com o ano e acrescentou uma data, domingo, 26 de outubro, e uma hora, exatamente às 9 horas da manhã. No século XVIII, os primeiros geólogos duvidaram que a Terra fosse tão recente. Vestígios incrustados nos estratos de pedra indicavam que o planeta era muito mais antigo. Antes de se passar mais um século, Charles Darwin, o grande naturalista, argumentaria que a idade da Terra não devia ser calculada em milhares, mas em milhões de anos. Agora contamos a idade do nosso venerando planeta em bilhões. 4 bilhões e meio de anos. Como podemos conceber esses números, nós que vivemos há tão pouco tempo? Pegue algo bem antigo, como toda a história registrada do mundo que conhecemos, e multiplique por 1000. Agora multiplique de novo por 1000. Depois acrescente mais meio bilhão. Agora você chegou perto da idade verdadeira da Terra. No começo, as coisas não aconteceram muito depressa. A sopa sem vida existiu cerca de 1 bilhão de anos. O Sol nasceu 365 bilhões de vezes sem que uma única célula pudesse aproveitar sua luz. Depois, elementos químicos complexos tomaram forma, talvez se misturando com outros elementos químicos que vieram do espaço cósmico. Possivelmente ativados por raios ou por luz ultravioleta, os compostos orgânicos começaram a se unir e a formar proteínas. As proteínas cresceram e se dividiram. Criou-se a vida. A vida pré-histórica está gravada na pedra como fósseis. A palavra significa literalmente desenterrado. Desenterre esse fóssil e verá traços dos seres vivos mais antigos já encontrados. Filamentos de algas simples, com pelo menos 3 milhões e meio de anos. Os fios minúsculos deixaram suas marcas quando morreram, incrustados em estratos da lama que se transformou em rocha. Foi dentro de repolhos de pedra como esses, encontrados em alguns lugares na costa da Austrália, que a prova se conservou. Talvez não haja nenhum lugar na Terra que se pareça mais com o cenário das primeiras manifestações de vida. Quando para, a vida pode gravar o momento num fóssil. Se a lama ou a areia assentarem rapidamente e se transformarem em rocha, o recém-falecido conserva-se na câmara mortuária do tempo.
Os fósseis também são encontrados dentro de turfas, do alcatrão, do gelo e do âmbar amarelo, a resina de árvores antigas. Coisas vivas, minúsculas, ficariam presas no pântano incandescente. Quando os estratos rochosos da Terra se depositam, são pressionados para cima e se esfacelam. Os fósseis emergem. Eles são a única prova direta da vida pré-histórica. De todas as formas de vida que existiram, 99% estão agora extintas. Apenas algumas delas deixaram vestígios. Das primeiras coisas vivas primitivas a organismos mais complexos, passou-se mais de 1 bilhão de anos. Agora havia oxigênio suficiente para a vida se organizar, formando seres multicelulares. O DNA proporcionou possibilidades infinitas e a vida tomou uma variedade de formas cada vez maior. Mas só depois de outro bilhão de anos ou mais, como mostram as provas, houve uma comoção maior de vida. De um extrato mais recente surgem mais de 1 dúzia de espécies diferentes de medusas, parecendo flores, achatadas em suas sepulturas bidimensionais. Havia vermes e penas do mar e outros animais estranhos, escrevendo sua história no leito do oceano. Essa foi a idade dos corpos moles. Ocupando mais de 5/6 do caminho através da história da Terra, o registro na rocha começa a se encher com as marcas de criaturas estranhíssimas. Por esse fóssil, parecia que esse animal esquisito, a Lucigênia, tinha 7 pares de pernas de pau e 7 tentáculos com os quais se alimentava. Ou está de cabeça para baixo? Alguns anos depois, os cientistas perceberam que as 7 pernas, na verdade, eram um dorso espinhudo e os 7 tentáculos, as pernas. Os fósseis não vêm marcados este lado para cima. 100 milhões de anos mais tarde, apareceu o Coturnocystis, com uma cauda que talvez usasse como membro, a fim de viajar para trás no leito do mar. Ele separava a água da comida na sua boca primitiva e depois a expelia por aberturas na outra extremidade. Essa criatura nova e complexa compartilhava os mares com o primeiro peixe. Como ainda não tinha mandíbulas, eles engoliam a presa inteira. A primeira mordida, como a conhecemos, ainda estava muito distante. Mas não a primeira visão. Algumas das primeiras visões do mundo foram obtidas por esses olhos. Os do trilobite. Alguns estavam tão bem preservados que os cientistas usaram as lentes fossilizadas para tirar fotografias. Se esses olhos preservassem tudo o que viram... O trilobite tinha um corpo inteiramente novo, segmentado e flexível. Ele podia se enrolar para se defender. Havia trilobites menores que uma noz e outros maiores que um coco. Os olhos foram algumas das novas características sofisticadas, resultantes da evolução. Antes que se passassem mais 100 milhões de anos, chegou a artilharia pesada, combinando uma visão aguçada com as primeiras bocas que mordiam. Imagine o grande tubarão branco usando armadura completa, e você terá o principal predador daquela época, o Dunkleosteus. Muito antes das mandíbulas famosas, ele comia tubarões primitivos no café da manhã. Quer o fóssil venha das profundezas do mar ou de uma escavação, ele precisa ser datado. Marie Curie ficou famosa por descobrir os raios-X. Mas seu trabalho com radioatividade também tornou possível datar os fósseis. Os elementos químicos das rochas se decompõem e isso pode ser medido. Por exemplo, quanto menos urânio 238 uma rocha contiver, mais antiga ela é.
Qualquer que seja a sua idade, montar um fóssil é como armar um modelo, mas sem instruções nem ilustração na caixa. E quase sempre faltam peças. Pouco antes da idade dos peixes, alguns pioneiros foram para a Terra. Mas esses colonizadores não eram animais, eram plantas. Pequenas, sem folhas ou flores, tinham, no entanto, as primeiras raízes. No início, as plantas ficaram sozinhas na terra, sem a ameaça dos animais. Mas isso não podia durar. Ouviu-se logo o ruído de pezinhos. Eram os artrópodes, precursores de milhões de insetos e crustáceos pequenos e rastejantes. Enquanto isso, os continentes que conhecemos hoje eram diferentes. Muitos estavam aglomerados numa grande extensão de terra, que mais tarde recebeu o nome de Gondwana. A Europa, a Groenlândia e a América do Norte permaneceram separadas. Estavam todos à deriva, como cascas de pão num ensopado grosso de rochas. Em seguida, a terra firme foi tomada pelos nadadores do mundo aquático. Como? Esse fóssil tem a resposta. Alguns peixes desenvolveram pulmões, o que permitia que emergissem da água rasa e respirassem. E começaram as nadadeiras ósseas para sustentar seu peso na terra. Um selacanto fossilizado mostra os tipos de ossos que deram os primeiros passos. Esses ossos se tornariam pés. Os primeiros anfíbios foram para a terra. Acreditava-se que o selacanto marinho estivesse extinto, até 1938, quando apareceu um na costa da África do Sul. 14 anos se passaram antes que outro fosse encontrado, mas desde então foram descobertos outros selacantos vivos, perto de Madagascar. São fósseis vivos de uma época anterior aos dinossauros. Se tal fantasma ainda nada no mar, por que não outras relíquias estranhas? Desde a época pré-bíblica, os marinheiros falavam de monstros enormes e de serpentes do mar. Com a água cobrindo 2/3 da terra, é fácil imaginar outros sobreviventes estranhos, nadando nas profundezas como o selacanto. Dizem que no Loch Ness, na Escócia, há uma criatura diferente de todas as outras. Um fóssil que certamente está morto e enterrado é o carvão. Um dos combustíveis fósseis, ele agora mantém a vida com seu calor e sua luz. O carvão se formou quando plantas em decomposição se transformaram em turfa e depois foram comprimidas durante milhões de anos. Enquanto se constituíam os veios de carvão, o qual um dia provocaria a Revolução Industrial, surgiu uma nova criatura muito resistente. Fazendo sua estreia durante a Idade do Carvão, a barata. A barata suporta calores e frios extremos, a seca e a fome. Não é de admirar que quase não tenha mudado com o tempo. Corpos segmentados faziam sucesso e este era apenas um dos insetos que corriam entre as folhas caídas. Hoje as baratas comem tudo, desde unhas do pé até pasta de dentes. A predileção por frestas estreitas e escuras teria sido responsável pelo uso das baratas como remédio para dor de ouvido? Entranhas de barata moídas e misturadas com óleo foram usadas até o século XVI para curar dor de ouvido. A barata antiga tinha vizinhos realmente fantásticos. O gigantoscórpio, 10 vezes maior que um escorpião moderno, com um ferrão do tamanho de uma faca de cozinha. O artropleura, maior ainda, deu novo alcance à locomoção, como uma centopeia cruzada com uma limusine. Havia libélulas 7 vezes maiores que a moderna libélula imperador. Os primeiros répteis evoluíram dos anfíbios. Eles se adaptaram à vida na terra, pondo ovos com uma película rija que não secava ao ar livre. Um progresso muito importante. Os fósseis permaneceram enterrados durante milhões de anos antes de serem descobertos pelos recém-chegados na história da evolução, os coletores de fósseis.
Entre as primeiras pessoas que lucraram com as descobertas já no século XIX estava uma menina inglesa, Mary Anning. Quando tinha 11 anos, Mary achou um ictiossauro nas areias, perto da casa dela. Ela vendeu por 23 libras, o preço de uma casa pequena na época. Há 280 milhões de anos, a maioria dos continentes estava ligada, formando uma massa de terra gigantesca, a Pangeia, ou toda a Terra. As plantas e os animais podiam ser levados ou passar facilmente de um continente para o outro. Depois, os continentes se separaram. Por isso, os fósseis quase idênticos podem ser encontrados tanto na América do Sul como na Austrália. Um número enorme de animais viveram na Terra. Estima-se que de 300 a 3 bilhões de espécies diferentes. Mas nenhum fascinou tanto a mente humana como o maior de todos. O Tyrannosaurus Rex, mascote da idade dos dinossauros. Mas mesmo ele era superado por répteis voadores como o pterossauro gigante. Com o computador funcionando como cérebro, um pterossauro reconstituído levantou voo no deserto de Nevada. Mesmo com a metade do tamanho, a envergadura de sua asa era a de um planador moderno. Na última vez em que uma sombra assim se projetou sobre essas rochas, os dinossauros vagavam pela terra. Ao mesmo tempo, a barata se tornava uma das criaturas mais obstinadas da terra. Agora ela tinha uma nova tática. Em vez de botar ovos simples, punha cápsulas contendo de 40 a 50 ovos. As baratas que saqueavam à noite tinham todas as chances de sobreviver. Antenas sensíveis podiam detectar a menor alteração, acionando as pernas minúsculas para a fuga. Há 56 milhões de anos, as baratas conseguiram se salvar quando alguma coisa exterminou os dinossauros. Talvez um meteorito enorme, uma mudança climática ou até um câncer provocado pela radiação de uma estrela. A idade dos dinossauros chegou ao fim. Mas essa não foi a maior extinção ocorrida. A outra aconteceu antes que os dinossauros existissem, quando 95% de todas as espécies vivas desapareceram de repente, como atestam os fósseis. É possível que a própria geografia da Pangeia tenha contribuído para as mortes. Uma única massa de terra, meio gelada, meio deserta, não estava bem equipada para absorver o impacto de uma mudança colossal. Sobrevivendo a essas extinções estava isso mesmo, a barata, que sem dúvida se banqueteou com os restos mortais. Mas ninguém se beneficiou mais com o desaparecimento dos dinossauros que algumas criaturas novas que esperavam sua hora, os mamíferos. Ao contrário dos répteis, os mamíferos tinham sangue quente, podiam caçar à noite e desenvolveram utensílios especiais que levavam com eles nas caçadas. Adagas e lâminas cortantes e machadinhas. Em alguns, dentes permanentes. E ao contrário dos répteis cujos ovos eram vulneráveis aos ataques, os mamíferos tinham um novo sistema reprodutor. Seus filhotes se desenvolviam internamente e os recém-nascidos se alimentavam com leite. O design complexo deu certo para os mamíferos com asas, sob as ondas e embaixo da terra. E braços e pernas podiam levar os mamíferos ao longo dos continentes. Tudo evoluiu nos animais que viviam quando os dinossauros habitavam a Terra. Havia outros sobreviventes anteriores aos dinossauros. A magnólia, uma das flores mais antigas da Terra. O crocodilo, embora ele tenha mudado um pouco. Alguns crocodilos chegaram a ter o tamanho de 2 tanques, um encostado no outro. Não é de admirar que imagens primitivas dos dragões sejam virtualmente idênticas aos crocodilos com asas. As aves também sobreviveram. Dos répteis, elas voaram com penas evoluídas das escamas.
Na metade do século XIX, os cientistas corriam atrás de uma explicação para tudo isso. Por que e como se formou tal variedade de coisas vivas? A teoria da evolução de Charles Darwin pela seleção natural baseava-se em suas observações do mundo natural. Em 1859, ele concluiu que os animais mais adequados à sobrevivência eram os que provavelmente transmitiam suas características para a geração seguinte. As tartarugas eram uma indicação. Nas Ilhas Galápagos, aquelas que precisavam alcançar moitas mais altas para se alimentar conseguiam. Seus pescoços e suas carapaças, diferentes dos das tartarugas das outras ilhas, pareciam ter evoluído com essa finalidade. A nova teoria de Darwin podia explicar até isso. Um pé com 3 dedos, num animal como o cavalo. À medida que o dedo mais forte evoluía, ele se tornou o casco que conhecemos hoje, com uma capacidade fantástica para correr em terreno firme. Num período muito mais próximo à nossa época, foram surgindo as formas que conhecemos, mas com variações estranhas. O bicho preguiça não vivia em árvores como seus descendentes, pois poucas árvores poderiam suportar seu peso. O alce gigante também tinha chifres gigantes. A moa punha ovos que eram quase 200 vezes maiores que um ovo de galinha comum. Alguns animais ficaram enormes porque podiam. Havia muita comida e pouca concorrência. Outros animais, no entanto, começaram pequenos. Os cavalos primitivos tinham o tamanho de um cachorro. Milhões de anos depois dos dinossauros, criaturas estranhas e maravilhosas ainda andavam na Terra. Ou encontravam outros meios de locomoção, como características que se misturavam em estranhas combinações. O mamífero misturado sul-americano tinha tromba de elefante, corpo de camelo e pés de rinoceronte. Há 50 milhões de anos, os continentes eram quase como hoje, mas ainda à deriva. A Índia se chocou com a Ásia, criando o Himalaia, que ainda está aumentando. A Antártica foi para o sul, congelando-se. O palco estava pronto para o aparecimento de um mamífero que iria encontrar maneiras totalmente novas de ocupar cada canto do planeta. Ele evoluiria de uma criatura com ligações no passado e no presente, cujos restos foram encontrados em 1974. A descoberta espetacular recebeu o nome de Lucy, por causa da canção dos Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. Australopithecus. Lucy estava ligada tanto aos macacos quanto aos seres humanos. Embora fosse adulta, era um pouco mais alta que uma criança de 6 anos. Mas ficava em pé. Ela foi um dos primeiros primatas a andarem eretos. Outros da espécie de Lucy deixaram essas pegadas. Provavelmente 2 adultos com uma criança. Eles habitaram a Terra há pelo menos 3 bilhões e 700 mil anos. Embora a teoria de Darwin tivesse provocado debates que continuam até hoje, quase não há divergência entre os cientistas. Cerca de 3 bilhões de anos depois de Lucy, um animal evoluiu num caçador de aspecto conhecido com um cérebro notável, o Homo sapiens, que significa em latim, homem sábio. O começo da humanidade moderna veio logo depois pelo tempo da Terra. Mas não foi uma trajetória tranquila. Houve pelo menos 7 variações do tema humano, incluindo o homem de Neandertal, cujos restos foram encontrados pela primeira vez no Vale de Neandertal, na Alemanha.
O homem de Neandertal tinha 1,80 m e ossos enormes para sua altura. Os neandertalianos foram retratados como obtusos, insensíveis, mas os cientistas interpretaram mal sua descoberta. Um crânio devastado pela doença. Provas indicam que os homens de Neandertal enterravam flores com seus mortos. Outra espécie humana devia expulsar os neandertalianos e levá-los à extinção. Esse novo onívoro tinha uma característica que lhe seria muito útil: uma capacidade notável para aprender e inventar. O Homo sapiens, homem moderno, percorreu um longo caminho, mas na época mais recente da escala do tempo da Terra. Finalmente chegamos a arranhar a superfície do passado de nosso planeta. Um passado que faz nossa história ser comparativamente muito curta. E novas descobertas ainda estão vindo à tona. Em 1995, o Symbion Pandora, uma criatura minúscula, foi encontrado bem embaixo de nossos narizes. Ou melhor, do nariz de uma lagosta onde ele vive. É o primeiro membro conhecido de um grupo de seres vivos inteiramente novo. É bem possível que outras criaturas tenham surgido e desaparecido sem deixar rastros. Qualquer que seja nosso futuro, é provável que a vida continue de alguma forma, com a tenacidade e o poder de recuperação da barata. Outra história da vida estaria em formação? No universo de sistemas solares, parece muito possível. Em 1996, descobriu-se que 2 planetas distantes têm condições de vida. Temperaturas não muito diferentes das que havia na Terra há muito tempo. Potencial para chuva e oceanos. Sua vida pré-histórica poderia, é só uma possibilidade, estar começando agora.